within the reach of everyone. The tape is now completely rewound, ready for play. All in thrilling new sound. The tape is now completely rewound, ready for play. All in thrilling new sound.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula. Aqui é o professor Arthur Lima. Essa nossa aula para quem está engatinhando, quem está dando os primeiros passos no raciocínio lógico. Esse que é o meu objetivo aqui. Naturalmente vou tratar de um tópico bem introdutório, só que, embora introdutório, é um tópico que cai muito nas provas. Vocês vão reparar que várias das questões que eu vou resolver hoje aqui são questões de 2020 mesmo, tá? E vão ver que é fundamental saber isso. Eu estou falando disso aqui, ó, a introdução à lógica de proposições. É sobre isso que a gente vai falar. Então deixo aí o convite para que vocês fiquem bem atentos, acompanhem comigo essa aula, porque o assunto é muito importante. Tá legal? Então vou soltar a nossa vinheta e já vamos começar a nossa aula. Beleza, pessoal? Vamos então começar a nossa aula. Vamos falar aqui sobre a introdução à lógica de proposições. Tema fundamental, tema muito cobrado nas provas de concurso. A gente tem que saber se virar com esse assunto. Afinal de contas, se a gente vai falar sobre isso, introdução à lógica de proposições, a gente tem que saber o que é isso aqui. O que é uma proposição? Isso aqui é a base de tudo. E as questões de prova cobram muito esse conhecimento. O que é, afinal de contas, uma proposição lógica? Então vamos entender aqui com clareza, porque isso cai muito em prova. Meu objetivo aqui é simplesmente que você acerte questões de prova. Não é que você goste ou deixe de gostar desse assunto. Eu espero que você goste, naturalmente. Mas o meu objetivo é que você acerte questões de prova. Eu sou muito objetivo com isso, eu sou muito prático, muito pragmático mesmo na nossa preparação aqui, e você vai perceber isso ao longo da aula. Para começar, eu queria deixar esses dois exemplos na tela. Olha essa frase, gosto de jogar bola. Olha essa outra, não fui à escola ontem. Eu já adianto para você que essas duas frases são proposições lógicas. Por que elas são proposições lógicas? Porque essas duas frases, elas reúnem três características fundamentais. A primeira característica que essas frases têm, que é muito importante para você, é a seguinte: essas frases são orações. Como assim? O que é uma oração? Uma oração é uma frase que tem um verbo. Quando a gente olha para essas duas frases, a gente vê claramente. Aqui eu tenho o verbo gostar. Aqui eu tenho o verbo ir, né? O fui aqui é do verbo ir. Então, de fato, eu tenho frases com verbo. Frase com verbo é uma oração. Então já vem aí uma primeira informação. Se não tem verbo, não é oração. E se não é oração, não é proposição. Tá? Existe frase que não tem verbo? Existe. Tá? Se eu virar e falar para você, que belo dia, cadê o verbo aí? Não tem verbo. Né? Se não tem verbo, não é oração. Não é oração, não é proposição. Então, tá aí uma primeira informação. Essas duas frases que você está vendo aqui do meu lado, né? Eu estou tentando ficar bem no meio das duas aqui. Essas duas frases são orações, porque elas têm verbo. Segunda característica importante dessas frases, elas são orações declarativas. Por que declarativas? Porque em ambos os casos eu estou querendo fazer uma declaração. Eu estou querendo atestar um fato, informar alguma coisa. Estou querendo dizer para você, olha, eu gosto de jogar futebol. É o que está aqui na primeira, eu gosto de jogar bola. Né? Eu estou declarando isso. Aqui eu estou declarando que eu não fui à escola ontem. Não interessa se a declaração é positiva ou negativa, né? Eu posso declarar que eu gosto, eu posso declarar que eu não gosto. Enfim, o fato é que essas duas orações têm essa característica. São orações declarativas. Legal. São orações e são declarativas. Qual é a terceira característica para fechar e você falar, isso aqui é uma proposição? A terceira característica é, essas duas frases, elas são orações declarativas que admitem um valor lógico, admitem a classificação delas como verdadeiras ou falsas. Como assim?
eu olho para essa frase, gosto de jogar bola, e eu vejo que essa frase, dependendo da circunstância, ela pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, né? Se eu, Arthur, falar que eu gosto de jogar bola, eu estou mentindo, porque eu não gosto. Então isso aqui seria falso no meu caso. Na verdade, nem que eu não gosto, eu não dou conta mais, não tem joelho para isso. Mas isso é outra história. Mas o fato é que se eu falar isso daqui, seria uma frase falsa. Talvez você que está me acompanhando aí, você adora jogar futebol. E aí, no seu caso, você falando essa frase seria verdadeira. Então repare que a frase gosto de jogar bola, ela admite as duas classificações. Em alguma circunstância ela pode ser falsa, em alguma circunstância ela pode ser verdadeira. Essa daqui também. Não fui à escola ontem. Dependendo, se você faltou à sua aula ontem, talvez essa frase seja verdadeira para você. Se você não faltou, se você compareceu lá à escola ontem, então essa frase seria falsa no seu caso. Então, as duas frases têm essas três características que estão melhor descritas aqui para você. Uma proposição lógica, então, tem essas três características. Uma proposição lógica é uma oração. O que é uma oração? Uma frase que tenha um verbo. Essa oração tem que ser do tipo declarativa, tem que declarar, tem que trazer uma informação. E, além disso, essa frase tem que permitir a classificação, permitir que você atribua um valor lógico verdadeiro ou falso. E quando eu falo valor lógico, são só esses dois, verdadeiro ou falso, para a sua frase. Isso aqui é muito importante porque, várias vezes, o que o examinador vai cobrar de você é o que não é proposição. Ele vai te dar uma situação e ele quer que você identifique que aquela frase dada não é uma proposição. E essa frase não será uma proposição quando? Quando ela não obedecer a alguma dessas características. Se ela não for uma oração, ela certamente não vai ser uma proposição. Se ela não for uma oração do tipo declarativa, também não vai ser proposição. Vamos ver exemplos disso? Agora, tá? Agora. Então segura aí. E se ela for uma oração, for declarativa, mas se por acaso ela não admitir um valor lógico, não permitir a classificação, já também não é proposição. Então, vamos guardando isso, e aí a gente vai então trabalhar justamente isso, porque isso o examinador cobra muito em prova. Ele cobra muito isso aqui, ó. Quais são as frases que não são proposições, né? E existem alguns tipos de frase que não são proposições, que são basicamente o que é cobrado em prova. Esses casos que eu vou mostrar para vocês aqui são os casos que efetivamente são cobrados em prova. Então vamos dar uma olhada que situações são essas, tá? Primeiro caso de uma frase que não é proposição. Vamos anotar juntos aqui, ó. Um primeiro caso são as perguntas. Perguntas, como assim? Imagina, por exemplo, a frase, imagina que eu vire para você e pergunto, olha, que dia é hoje? Isso é a minha pergunta. Essa pergunta, ela é uma oração declarativa? Não, ela é uma oração interrogativa. Uma oração interrogativa. Que dia é hoje? Eu estou fazendo uma pergunta, né? E observe o seguinte, uma pergunta, ela não admite valor lógico. Se eu viro para você e pergunto, fulano ou fulana, que dia é hoje? A minha pergunta não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Concorda? A sua resposta, essa pode. Talvez você me diga o dia correto e a sua resposta seja verdadeira. Talvez você me diga o dia errado e a resposta sua seja falsa. Mas a pergunta não permite essa classificação. Não dá para dizer qual o valor lógico de uma pergunta. É por isso que eu digo para você que as perguntas não são proposições. Que mais? Que outro caso eu tenho que saber que não é proposição? Outro muito importante é esse daqui, ó. As ordens. Então, as ordens não são proposições. Como assim? Imagina que eu viro para você, minha mãe fazia isso comigo, falava, Arthur, vá comprar pão, né? Ela chegava e dava a ordem dela ali, vá comprar pão. Repare que quando eu dou uma ordem, eu uso o verbo no imperativo, né? Eu uso o verbo no imperativo. Uma oração como essa, vá comprar pão, ela não é uma oração declarativa.
Então daqui eu já tiro, ó. Não é uma oração declarativa. Se vai comprar pão, essa ordem é uma oração, né? Eu tenho uma frase imperativa, isso aí não tem nada a ver com oração declarativa. Além disso, a ordem permite classificação lógica como verdadeira ou falsa? Eu posso dizer que uma ordem é verdadeira ou que uma ordem é falsa? Quando a minha mãe virou para mim e falou, Arthur, vá comprar pão, essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? Pessoal, isso não existe. A ordem que a minha mãe me deu, ela podia ser cumprida ou descumprida. Normalmente ela era cumprida, porque vocês sabem como é que é, né? Ainda mais que na época tinha chinelada e tudo. Hoje não tem mais nada disso. Mas o fato é que a ordem ou ela é cumprida ou ela é descumprida, né? Mas o fato dela ser cumprida ou descumprida não significa que a ordem em si é verdadeira ou falsa, tá? Então, ordens não são proposições. E você vai identificar na sua prova que você está diante de uma ordem quando você encontrar o verbo no imperativo. Teve uma questão que eu me lembro que caiu no concurso, no último concurso do INSS, que ela falava assim, Bruna, atenda fulano, alguma coisa assim. Era uma ordem assim mais comprida, tá? Eram duas ordens, na verdade. Só que você via, peraí, Bruna, atenda fulano. Peraí, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma ordem, alguém está mandando a Bruna fazer alguma coisa. Então isso daqui não é uma proposição, tá? Ordens não são proposições. Continuando, olha outro caso que não é proposição, muito importante para você também. As orações exclamativas. Tá? As orações exclamativas não são proposições. Imagina que eu abro a janela, olho ali, vejo aquele sol, não sei o que, eu falo assim, que belo dia. Isso daí não é uma proposição. Ou eu eventualmente podia até falar, o dia está lindo, né? Sabe por que não é? Porque uma oração exclamativa, ela tem uma característica subjetiva, né? Uma característica subjetiva. É a minha opinião. Eu posso ter olhado pela janela e eu achei o dia lindo. Talvez você abra a mesma janela, no mesmo horário, e você entenda que o dia não está bonito. Que para você o dia está feio. Mas o fato de você ter uma opinião e eu ter uma opinião diferente, não significa que a minha opinião é falsa. Tá? Isso não existe. Não existe opinião verdadeira ou opinião falsa. Opinião é opinião, é subjetivo, tá? Então as frases exclamativas, elas não são proposições por conta desse componente, por conta dessa subjetividade. E aí, para a gente dar sequência, tem mais um tipo de frase, né? Esses três aqui, ó, essas três, né, são as mais importantes, são aquelas que você vai ver com mais frequência nas provas. Mas existem sim outras situações que não são proposições e que você tem que saber. Vou mostrar um bem interessante que é esse daqui, ó. São as sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? O que é uma sentença aberta? Eu já vi questão de prova que fala em proposição aberta, né? Mas o que são as sentenças abertas? As sentenças abertas são frases que você não tem todas as informações. Porque tem uma informação, pelo menos, que é uma incógnita, é uma variável, é uma coisa que você não sabe. Por exemplo, se eu viro para você e falo o seguinte, olha, X é par. X é par. Essa frase, ela é uma sentença aberta. Porque eu não sei quem é X. E repare que dependendo de quem for X, essa frase pode ser verdadeira ou falsa. Se o X for o número 8, por exemplo, 8 é par. Beleza, frase verdadeira. Mas se por acaso o X for 9, 9 é par. Frase falsa. Então repare que uma sentença aberta, ela tem uma variável, e como ela tem uma variável, eu só vou conseguir classificá-la como verdadeira ou falsa depois de saber o valor da variável, tá? Então é por isso que eu digo, eu olho para aqui, olho para esse esqueminha nosso e vou pensar o seguinte, por que uma sentença aberta não é uma proposição? Porque uma sentença aberta não me permite definir um valor lógico.
Eu não consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. Eu só conseguirei fazer isso depois que eu souber o valor lógico daquela, depois que eu souber qual é o valor daquela variável. Se o x é 8, se o x é 9, se o x é 15, dependendo do valor de x, eu vou saber se a frase é verdadeira ou falsa. Mas enquanto ela for uma sentença aberta, ou seja, enquanto eu tiver ali uma variável, ela não pode ser classificada. Quer ver um outro exemplo de sentença aberta que às vezes não parece ser sentença aberta e que cai em prova? Olha, caiu até esse ano, tá? Que é assim, ó. Imagina que eu vire para você e fale: ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020. Imagina que eu vire e fale desse jeito: ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020. Ponto. E aí, essa frase é verdadeira ou é falsa? Você pode classificar ela? Eu acho que não. Você provavelmente vai virar para mim e falar: peraí, para eu poder avaliar se essa sua frase é verdadeira ou falsa, eu tenho que saber quem que é esse tal de ele. Você está falando de quem? Você está falando do Gabigol? Você está falando... Eu vou pegar da época que eu gostava de futebol lá atrás, na época que eu torcia para São Paulo, lá no início da década de 90. Para vocês terem uma ideia, né, da minha idade aí, ficar um pouco mais claro para vocês. Ah, peraí, você está falando do Raí? Você está falando do Palinha? Né? Porque dependendo de quem você estiver falando, eu vou saber te dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Se você estiver dizendo que o Raí foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2020, essa frase será com certeza falsa. Mas dependendo de quem você colocar no lugar aí do ele, essa frase pode ser verdadeira. Então, repare que as pessoas ficam achando que sentença aberta tem que ter X, Y, Z, e não é assim não. Se eu tiver uma informação obscura ali, ele, né, uma informação indeterminada, eu já estou diante de uma sentença aberta. Outro caso que não é proposição, importante para vocês, frase sem verbo, tá? Vou até anotar aqui, ó, frase sem verbo. Frase sem... Por que uma frase sem verbo não é proposição? Ora, porque para ser proposição, a primeira característica é que a frase deve ser uma oração. Já caiu em prova desse jeito aqui, ó, uma alternativa de resposta para você julgar se ela era frase, se ela era proposição ou não. Tava só assim, ó, o melhor jogador do Brasil, ponto. O melhor jogador do Brasil, ponto. Pergunta, o que é isso? Cadê meu verbo? Não tem verbo nenhum aí. Se não tem verbo, não é nem oração. E se não é oração, eu nem preciso me preocupar. Eu já sei que aquilo não pode ser uma proposição, tá? Então é simples assim. Frase sem verbo não é proposição, tá? Último caso importante aqui. Os 3 primeiros são os mais cobrados, mas aqui a gente vai ficar com a visão completa para que você veja todas as possibilidades que caem em prova, tá? Vamos colocar um outro caso importante para vocês. Um outro caso que eu acho que é muito importante aqui, que são os paradoxos. Paradoxos. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma frase que é contraditória em si mesma, tá? Contraditória em si mesma. Para facilitar o entendimento do paradoxo, eu vou anotar aqui, eu vou deixar um exemplo de paradoxo para a gente analisar. Olha essa frase aqui, ó. Esta frase é uma mentira. Esta frase é uma mentira. Observe esse meu exemplo. Essa frase é uma mentira. Eu estou já adiantando para você que isso aqui é um exemplo do quê? Um exemplo de paradoxo. Se você só olhar para ela, se você estudou mais ou menos, você vai olhar para essa frase e vai pensar assim, peraí, isso aqui é uma oração. Tem um verbo, né? Olha o verbo aqui, ó, verbo ser, né? Ela é declarativa, ela está declarando, olha, esta frase é uma mentira, beleza, é uma oração declarativa. Ela admite valor lógico? Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Pensa comigo. Vamos supor que essa frase é verdadeira. Imagine comigo que essa frase, assuma, né, que essa frase é verdadeira. Aí a gente vai olhar para ela e ela está dizendo para a gente que ela é uma mentira. Ora, se eu assumir que a frase é verdadeira, eu estou querendo dizer que o conteúdo dela é verdadeiro. Só que ela mesma está me dizendo que ela é uma mentira.
Então, quando eu assumi que a frase era verdadeira, eu cheguei à conclusão que ela era, na verdade, uma mentira, que ela era falsa. Por outro lado, vamos assumir que essa frase é, então, falsa. Vamos admitir que ela seja falsa. Se essa frase for falsa, eu vou olhar para o conteúdo dela e ela está me dizendo que ela é falsa mesmo, que ela é uma mentira. Ou seja, ela está me dizendo uma verdade. Ela está falando, não, eu sou mentirosa mesmo. Né? Então, repare que ela está trazendo um conteúdo que é verdadeiro. Porque se eu sei que a frase é falsa e ela está me dizendo que ela é falsa mesmo, ela está me dizendo uma coisa que é uma verdade. Então, repare que quando eu assumi que a frase era verdadeira, eu cheguei à conclusão que ela era falsa. Quando eu assumi que ela era falsa, eu cheguei à conclusão que ela era verdadeira. Isso é um paradoxo. É uma frase que tem uma ideia contraditória dentro dela mesma, e essa ideia contraditória que está dentro da própria frase faz com que ela seja considerada ela seja contraditória em si, ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa, e é por isso que ela não é uma proposição. Isso já caiu em prova, tá? Eu me lembro muito bem da prova do TRF1 de 2017. Já tem um tempinho essa prova, mas lá na prova do TRF1, eu me lembro que o CESP, que foi a banca organizadora, ela chegou a considerar uma questão lá, não me lembro se como certo ou como errado, agora não vou lembrar de cabeça, mas a frase que estava lá no item era um paradoxo. E aí, eu me lembro que eu orientei os alunos a entrarem com um recurso dizendo o seguinte, olha, essa frase que está aqui no enunciado, ela é um paradoxo. E como ela é um paradoxo, paradoxos não são proposições. E como paradoxos não são proposições, não dá para julgar esse item aqui dizendo se essa proposição é verdadeira ou falsa. Simples assim, porque ela não é uma proposição. Então como é que eu vou julgar se ela é verdadeira ou falsa? E o CESP aceitou o recurso, tá? Então, no caso, né, a banca confirmou essa nossa visão, essa informação que a gente passou, de que de fato os paradoxos não são proposições, tá? A frase, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas era um negócio assim, que para provar que eu sou honesto, para provar que eu sou desonesto, eu vou ser honesto dessa vez, alguma coisa nesse sentido, assim. Era uma maluquice, assim, era uma frase que você olha, você fica lendo ela ali e o negócio não sai, tá? Justamente porque você percebe que ela é contraditória em si mesma. Legal, pessoal. Nesse slide, nós vamos deixar algumas das informações mais importantes que você precisa ter sobre proposições, tá? Tudo isso daqui, ó, recomendo que você fique de olho, eventualmente até tira um print aqui, ou anota o que está nesse slide, porque esse slide eu estou deixando ele assim de propósito, para que você fique condensado aqui com o que tem de mais relevante no que se refere à base, né, à informação base sobre proposições. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar disso daqui, ó. Quais são os princípios que regem a lógica de proposições? E aí você pode perguntar, princípio, isso aí nem cai em prova. Cai sim, tá? Eu vou até falar para vocês de uma prova bem recente que cobrou um desses princípios aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Um exemplo bom de paradoxo, né? Quer dizer, vamos deixar paradoxo de lado, vamos seguir aqui com os nossos princípios. É o seguinte, pessoal, quais são os princípios da lógica de proposições que vocês têm que ter em mente? Existem dois princípios que regem a lógica de proposições. O primeiro princípio é o princípio, vem aqui, ó, é o princípio da não contradição. Não contradição. O que diz o princípio da não contradição? O que eu quero dizer com essa informação aqui? Vamos só fazer um corte aqui. O princípio da não contradição, ele fala para mim o seguinte, que uma proposição não pode se contradizer. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Pode até ser que em momentos distintos ela seja, sei lá, por exemplo, está chovendo. Olha essa proposição, está chovendo. Está chovendo, naturalmente, quando eu falo isso, eu estou falando do lugar onde eu estou, né? Está chovendo aqui
na sede do direção. Ponto. Está chovendo aqui na sede do direção. Essa minha frase, ela pode ser verdadeira hoje, pode ser falsa amanhã, depois pode ser verdadeira outro dia e por aí vai. Mas ela não pode, ao mesmo tempo, ser verdadeira e falsa. Ou está chovendo na sede do direção, ou não está chovendo na sede do direção. Mas não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa é um princípio bobo, parece bobagem, mas é importante que você saiba. A lógica de proposições, ela obedece o princípio da não contradição. E o princípio da não contradição me diz que uma frase, uma proposição lógica não pode se contradizer. Não pode assumir dois valores lógicos distintos ao mesmo tempo. Ela só pode ter um único valor lógico em um determinado momento, tá? É por isso que a lógica de proposições é chamada também de lógica bivalente. Por que bivalente? Porque eu tenho dois valores, verdadeiro e falso. E a lógica de proposições me diz que cada proposição só pode assumir um desses valores, ou verdadeiro ou falso, tá? Guarde isso. Já caiu em prova, caiu numa prova recente, tá? Numa prova que, na verdade, é uma prova de 2019, né? Que perguntou exatamente isso, que a lógica de proposições, ela obedece o princípio da não contradição. Na verdade, a questão falava que a lógica de proposições não obedecia a esse princípio. E o item estava errado justamente por isso, tá? E agora você sabe que a lógica de proposições, ela obedece sim o princípio da não contradição, que é o princípio que diz que uma proposição não assume valores lógicos distintos simultaneamente. Legal. Qual é o outro princípio basilar aqui da lógica de proposições? É esse daqui, ó. É o princípio da exclusão do terceiro termo. Exclusão do terceiro termo. O que o princípio da exclusão do terceiro termo me diz? A exclusão do terceiro termo significa o seguinte: não existe um terceiro termo em termos de valores lógicos. Eu tenho verdadeiro e eu tenho falso. Ah, tem alguma coisa no meio do caminho? Não, não existe nada no meio do caminho. Ou uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, mas ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, ela não pode ser mais ou menos verdadeira e mais ou menos falsa, tá? Não existe isso. Ela é verdadeira ou falsa. Uma proposição lógica, o princípio da exclusão do terceiro termo, ele me diz que não existe outra possibilidade de classificação além de verdadeiro e falso, tá? São os dois valores lógicos possíveis. Em outros estudos de lógica, você pode ter mais de dois valores lógicos, tá? Não é o nosso caso, não vai cair na sua prova, mas só para você saber aqui rapidamente, existe uma coisa, por exemplo, que se chama lógica fuzzy, que é uma lógica, um regime, né, de estudo ali da lógica, onde a lógica é onde você tem uma continuidade, você tem o verdadeiro, você tem o falso, mas aqui no meio você tem uma série de gradações, coisas que estão mais para verdadeiro do que para falso, coisas que estão mais para falso do que para verdadeiro, tá? Mas não é o nosso caso. No nosso caso, você não tem um terceiro termo. Ou a coisa é verdadeira ou a coisa é falsa, não tem nada no meio do caminho. Tá legal? Então é isso, vamos dar uma olhada já numa questão de prova sobre isso, ó. Guardem esse slide, ó. Vou até sair da frente aqui, porque esse slide é muito importante. Parece bobagem, mas isso aqui cai direto nas provas, tá? Vamos então avançar. Vejam comigo essa questão aqui. Olha o que a questão falou pra gente. Pedir desculpa para vocês, mas vamos lá ver a nossa questão. A questão, ela fala o seguinte: a respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado cumpra suas obrigações é uma proposição simples. Dá uma olhada comigo nessa frase. A frase está falando simplesmente isso: soldado cumpra suas obrigações. Será que eu posso dizer que isso aqui é uma proposição lógica simples? Ah, professor, você ainda não explicou o que é uma proposição simples. Tá bom, segura isso, não preocupa com isso não. Pergunta para você: isso aqui é uma proposição?
Porque se nem for proposição, não tem por que eu ficar julgando se é simples ou se é outra coisa. Mas essa frase, quando você olha para ela, o que você repara? Olha esse verbo aqui, cumpra. Esse verbo está no imperativo, né? Soldado, cumpra. Você está dando uma ordem para o soldado. Essa ordem o soldado pode cumprir ou pode descumprir. Mas o fato é que a ordem em si não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. A gente viu que ordens não são proposições. E esse item, então, eu venho aqui e vou falar o seguinte, olha, esse item está errado porque essa frase não é uma proposição. Então eu não vou nem avaliar se ela é simples ou não, porque eu já sei que ela não é proposição. Então o item está errado, tá? Item errado, simples assim, ó. E isso cai muito, tá? Parece bobagem, isso aqui cai muito nas provas. Você saber que tem o verbo ali no imperativo. Eu falei para vocês, caiu lá na prova do INSS também, uma questão parecida com essa. Volta e meia a gente observa esse tipo de situação nas questões de prova. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Olha essa daqui. Ela fala pra gente, tá? Essa questão fala pra gente para considerar as seguintes sentenças. Você tem aqui, ó, está chovendo, Pedro é médico ou Paulo é engenheiro, enfim, você tem as frases e a questão, olha o que a gente está querendo, né? É sempre legal você bater um olho nas alternativas de resposta para você ter uma ideia do que você tem que analisar nessas frases aqui de cima. E a gente tem aqui, ó, falando, não sei quem não é proposição, enfim. Na prática eu tenho que analisar quais frases são proposições e quais frases não são proposições. Como é que eu vou fazer essa minha avaliação? Olha a primeira frase, está chovendo. Isso é uma proposição? É. É uma oração. Olha o verbo estar, né? É uma oração. É uma oração declarativa. Eu estou declarando que está chovendo, né? E essa oração declarativa, ela admite classificação lógica. Pode ser que ela seja verdadeira e esteja chovendo mesmo, pode ser que ela seja falsa e não esteja chovendo. Então, isso aqui é uma proposição? Com certeza. Olha essa daqui. Pedro é médico ou Paula é engenheira. Isso aqui é uma proposição? Também é uma proposição. Pedro é médico ou Paula é engenheira. Aqui também eu tenho uma proposição. Afinal de contas, isso aqui, ó, observe que eu tenho verbos aqui e essa frase pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser que tudo aqui seja mentira. Olha a próxima. Faça o seu trabalho em silêncio. Presta atenção nesse verbo aqui. Faça o seu trabalho em silêncio. Quem está falando isso daqui está dando uma ordem. Está falando, ó, faça o seu trabalho em silêncio. Isso aqui é uma frase imperativa. Eu estou dando uma ordem. Se eu estou dando uma ordem, isso aqui não é proposição. E a última? A última é manjada demais. Quando eu bato o olho na interrogação, eu já, ó, não vou nem perder tempo. Perguntas não são proposições. Então, a 4 ali eu já morreu também. Na prática, 1 e 2 são proposições. Eu tenho isso na alternativa B de bola, que é o gabarito da questão. 1 e 2 são as nossas proposições. O gabarito estava na alternativa B. Legal? Bacana. Então, nós vamos avançar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Vamos dar uma paradinha aqui para fechar o nosso bloco. E na sequência a gente vai continuar estudando a lógica de proposições. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar as proposições compostas. Vamos conhecer que história é essa. Antes de falar de proposição composta, vamos deixar bem claro o que é proposição simples e o que é proposição composta, tá? Uma proposição simples, nós temos 2 exemplos, inclusive, aqui na tela, de proposições consideradas simples. É uma proposição que traz uma única ideia. Estou com calor. Veja que até se caracteriza, né, por ser uma oração única. Não necessariamente, a gente vai ver mais adiante, que não necessariamente proposição simples tem que ter uma única oração. Existe caso de proposição com mais de uma oração e que ainda assim é simples, tá? Mas, no primeiro momento, para facilitar o entendimento aqui,
vamos pensar o seguinte, que uma proposição simples é uma proposição que tem uma única ideia e geralmente ela é caracterizada por ser uma oração única, uma oração simples. Estou com calor. Quero sorvete. 2 exemplos de proposições simples. O que, afinal de contas, vai ser, então, uma proposição composta? A questão é que eu posso pegar proposições simples e eu posso juntar as duas numa mesma frase. Só que quando eu junto as duas numa mesma frase, eu vou usar alguma coisa aqui no meio. Eu pego uma proposição, estou com calor. Pego a outra, quero sorvete. E eu vou juntar essas duas coisas colocando aqui no meio o que eu chamo de operador lógico. Eu vou colocar um conectivo ou um operador lógico que vai ligar essas duas frases e cada conectivo que eu utilizo vai dar um sentido diferente. Então guarde isso. Cada uma das alternativas que eu tenho, nós vamos conhecer que existem cinco conectivos lógicos aqui que são importantes para a gente, e cada um desses 5 conectivos lógicos tem por objetivo informar uma coisa diferente, dar um sentido diferente para a frase. E você tem que conhecer o sentido. A gente vai passar por isso aqui, e eu considero que é uma das partes mais importantes do nosso curso, porque entender bem o sentido de cada proposição vai te fazer acertar aquelas questões que não são decoreba. Porque a gente vai observar, à medida que a gente for trabalhando questões de prova, que tem muita questão que você vai resolver só com o decoreba, tá? E é bom saber um decoreba de vez em quando, porque você economiza tempo. Você bate o olho, isso aqui eu já decorei, isso aqui é falso. Pronto, vai para a próxima questão. Na prova isso é importante, você tem que economizar tempo. Só que vai ter aquelas questões, a gente vai encontrar aquelas questões que elas vão desafiar esse senso comum, elas vão sair do decoreba e vão exigir que você realmente entenda o que está acontecendo. E aí a maioria dos candidatos erra. E você não pode ser a maioria. A maioria dos candidatos também não passa em concurso. Você tem que ser a minoria. Você tem que ser a exceção. Aquele que acerta a questão difícil. Aquele que acerta essas questões que vão exigir um pouquinho mais de raciocínio. E é por isso que eu peço para que você preste muita atenção quando a gente vai falando do sentido de cada proposição. Então vamos dar uma olhada num primeiro exemplo, tá? De como eu posso juntar essas duas frases aqui. Como é que eu posso juntar em uma única proposição? Olha esse exemplo aqui. Estou com calor e quero sorvete. Desculpa, gente. Estou com calor e quero sorvete. Repare que aqui eu usei o conectivo e para fazer a minha ligação, para ligar as minhas duas proposições. Esse e, a gente chama isso daqui de conjunção. Esse conectivo e que nós utilizamos para fazer a ligação, a gente chama isso daqui, e eu vou deixar aqui para você, de novo eu quero deixar um slide com tudo que você precisa saber aqui, nós chamamos de conjunção. Conjunção. Repara o seguinte, aqui eu tenho a proposição P, né? Estou com calor. Aqui eu tenho a proposição Q, quero sorvete. Legal. O que eu estou fazendo aqui é escrevendo P e Q, não é? Simbolicamente, essa frase pode ser representada assim, ó. P e Q, não é? É basicamente a mesma coisa. Eu estou resumindo essa frase numa forma esquemática, P e Q. A gente ainda pode usar, e você vai ver muito isso em prova, um outro símbolozinho no lugar desse E aqui. A gente pode usar o acento circunflexo aqui, ó, um chapeuzinho, tá? É tudo a mesma coisa. Você escrever desta forma ou dessa forma, você está dizendo a mesma coisa, tá? Deixa eu até colocar aqui na mesma linha para a gente ocupar menos espaço. Posso escrever assim, posso escrever assim, dá na mesma. E agora vem aquilo que eu disse que é o mais importante. Afinal de contas, o que quer dizer essa frase? Quando eu uso o conectivo e, qual é o meu objetivo? Quando eu uso o conectivo de conjunção, a ideia que eu estou querendo passar é de que tudo que eu tenho aqui é verdade. Vou anotar aqui para você, ó. Eu estou passando o sentido de que tudo que está aqui é verdade. Esse é o sentido da minha proposição.
Se eu falo para você que eu estou com calor e quero sorvete, eu estou querendo dizer para você, olha, é verdade que eu estou com calor. E ao mesmo tempo, é verdade que eu quero sorvete. Eu estou querendo te dizer que tudo que está ali é verdade. Se alguma daquelas informações ali não for verdade, a minha frase inteira fica falsa. Pode ser que eu esteja com calor, mas não seja verdade que eu queira sorvete, eu não quero sorvete. Nesse caso, a frase inteira fica falsa, tá? Quem fala, estou com calor e quero sorvete, a ideia que está sendo passada é a ideia de que é tudo verdade. Quem fala uma conjunção está querendo passar a ideia de verdade. Além disso, qual é a outra opção que eu teria? Olha essa outra opção aqui. Estou com calor ou quero sorvete. Meu conectivo agora é o ou. Esse conectivo ou, a gente chama esse conectivo de disjunção. Disjunção. Você muitas vezes vai ver assim, ó, só disjunção, tá? Ou você vai ver, deixa eu só fazer esse J bem feito, né? Que senão você não vai nem conseguir compreender direitinho. Disjunção, a gente também pode chamar isso aqui de disjunção simples, tá? Disjunção simples. A disjunção simples pode ser representada na forma P ou Q. Não é isso que eu tenho ali, ó? Eu tenho a proposição P, estou com calor, e a proposição Q, quero sorvete. E eu posso usar esse Vzinho aqui, ó. Então, a simbologia utilizada é essa. Essa proposição, então, é a minha disjunção simples. Estou com calor ou quero sorvete, P ou Q, escrevo aqui P ou Q, ou então eu posso usar o Vzinho para representar P ou Q, tá? Aí vem a pergunta. Quem fala para mim, estou com calor ou quero sorvete, está querendo me dizer o quê? Está querendo me dizer que pelo menos uma das informações é verdadeira. Pelo menos uma. Pode ser que as duas informações sejam verdade? Pode. Pode ser também que só a primeira seja verdade, que eu esteja com calor, mas na verdade eu não quero sorvete. Pode ser que somente a segunda seja verdade. Pode ser que eu queira sorvete, mas eu não esteja com calor. O que não pode acontecer é das duas informações serem mentira. Se for mentira que eu estou com calor e ao mesmo tempo também for mentira que eu quero sorvete, aí eu tenho um problema. Aí a minha frase não está sendo respeitada. Porque a frase está dizendo que pelo menos uma das coisas é verdade. Ou eu estou com calor ou eu quero sorvete. Tá? Pelo menos uma. Então vamos até deixar anotado aqui para vocês que a disjunção passa essa ideia. A ideia de pelo menos um. Pelo menos um ou pelo menos uma, né? Vai tomando nota desses sentidos, ó, aqui sentido de verdade, aqui esse sentido de pelo menos um. Isso aqui é importantíssimo, tá? É importantíssimo. E vamos avançar, vamos dar uma olhada em mais uma proposição que você tem que conhecer, que é essa daqui, ó. Se estou com calor, então quero sorvete. Se estou com calor, então quero sorvete. Aqui você pode observar que a gente tem um conectivo que é formado por duas palavrinhas. Eu tenho o se aqui e eu tenho o então. É o nosso famoso se então. Quando eu falo para você que se eu estou com calor, então eu quero sorvete, esse formato de frase é o que nós chamamos de condicional. Condicional, vamos anotar aqui, ó. Como é que eu represento uma condicional? Eu represento com uma seta. Eu vou escrever assim, ó. Na verdade, eu posso primeiro representar de uma maneira mais escrita mesmo, que eu posso escrever assim, ó. Se P, então Q. Não é exatamente isso que eu tenho? P é a proposição estou com calor. Q é a proposição quero sorvete. Se P, então Q. Eu posso representar isso também assim, com essa setinha simples. P implica Q. Cuidado, tá? Pode até aproveitar e anotar, guarda esse nome, se couber em algum lugar. A condicional também é conhecida como implicação. Às vezes vem assim no seu edital, implicação. E é isso que nós temos aqui. A proposição do tipo condicional, ela é uma implicação. Por isso eu posso ler aqui se P, então Q, mas eu também posso ler assim, ó,
P implica que, tá? P implica que. E aproveitando, né, questão de português aí, regência e tal, não é P implica em que. Esse em não existe, tá? É P implica que. P implica que. Estar com calor implica que eu quero sorvete. Quando eu estou com calor, a consequência vai ser eu querer um sorvete. E aqui você já percebe qual é o sentido passado pela condicional. É o sentido de que eu tenho uma condição que se ela ocorrer, ela vai levar a um resultado. Eu tenho uma condição, estar com calor, que se essa condição acontecer, porque não é todo dia que eu vou estar com calor, mas em alguns dias essa condição vai ser obedecida. Em alguns dias eu estarei com calor. E essa frase está me dizendo o que acontece nesses dias que a condição é respeitada. Nos dias que eu estiver com calor, qual será a consequência? Eu vou querer sorvete, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, a maneira, né, da gente representar aqui e dizer qual é o sentido da condicional, é o sentido de que uma condição leva a um resultado. Uma condição leva a um resultado. Embora eu tenha usado a palavra consequência, toma cuidado, não usa essa expressão causa e consequência, não, porque não é exatamente isso. Nem sempre os termos de uma proposição condicional são causa e consequência, tá? Às vezes são simplesmente coisas que acontecem simultaneamente. Por exemplo, sei lá, toda vez que eu ando de bicicleta, toda vez que eu ando de bicicleta, eu uso o óculos escuro. Mas isso não é causa e consequência. Simplesmente são coisas que acontecem juntas, né? Coisas que tendem a acontecer juntas. Então, se eu ando de bicicleta, então eu uso o óculos escuro. Mas isso não quer dizer que uma coisa é causa ou consequência da outra. Simplesmente são coisas que eu tendo a fazer juntas, tá? Só isso. Então, se eu estou com calor, eu quero sorvete. Muita atenção aqui. Quando eu falo isso daqui, se eu estou com calor, eu quero sorvete, e eu quero sua atenção, porque a condicional é a proposição mais cobrada em prova. Então, se tem uma que você tem que dominar, é essa daqui. Se eu falo para você que se eu estou com calor, eu quero sorvete, eu estou dizendo para você o que acontece nos dias que eu estou com calor. Nos dias que eu estou com calor, eu posso te garantir uma coisa, eu vou querer sorvete. Mas e nos dias que eu não estou com calor? E nos dias que essa condição aqui não acontece? Eu não estou com calor, estou até com frio hoje. Eu posso dizer que, não, então se você não está com calor, então você não quer sorvete. Eu posso garantir isso? Não posso. A condicional só me diz o que acontece nas situações em que a condição é respeitada. Essa frase me permite saber o que acontece nos dias que está calor. No dia que eu estou com calor. Se eu estou com calor, eu sei que o que vai acontecer é eu vou querer sorvete. Mas se eu não estiver com calor, sei lá, pode ser que eu queira sorvete mesmo assim. Pode ser que eu não queira sorvete. Essa frase não é capaz de me dizer o que acontece nos dias que não está calor, que eu não estou com calor. Então toma muito cuidado com isso, é um erro muito, muito de principiante e que cai nas provas e o pessoal erra mesmo. Tá? Não vamos cair nessa. Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada em mais uma. Olha essa frase aqui, ó. Estou com calor, se e somente se quero sorvete. Olha isso daqui, se e somente se. Isso é o que eu chamo de bicondicional. Bicondicional. A bicondicional é também chamada de dupla implicação. Eu vou representar ela assim, ó, P, setinha dupla, setinha para os dois lados. P, se e somente se, que. Essa é a minha bicondicional. A bicondicional, ela, como o próprio nome diz, ela é uma dupla condicional. Ela é uma dupla implicação. P implica que e, ao mesmo tempo, que implica P. A implicação vale nos dois sentidos. Significa que nos dias que eu estou com calor, eu vou querer sorvete. Nos dias que eu quero sorvete, é porque eu estou com calor. Aqui eu tenho essa relação.
que eu não tenho aqui antes, mas aqui na bicondicional eu tenho. A ideia que a bicondicional nos passa é de que tem duas coisas que acontecem sempre simultaneamente. A ideia da bicondicional é de que as coisas acontecem juntas, que as coisas são simultâneas. Vamos até deixar isso anotado para você. A ideia da bicondicional é a ideia de que as coisas são simultâneas. Simultâneas. Elas acontecem juntas. E elas também deixam de acontecer juntas, tá? No dia que eu não estiver com calor, eu tenho certeza que nesse dia eu não quero sorvete. Nos dias que eu não quero sorvete, eu tenho certeza que eu não estou com calor. Então, ou essas duas coisas são verdadeiras, ou essas duas coisas são falsas. Elas têm que ter o mesmo valor. O valor lógico delas é simultâneo. Quando um é verdade, outro é verdade. Quando um é falso, outro é falso. Agora, o que não pode acontecer é de uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Isso não pode, tá? E olha porque, vamos aproveitar esse caso aqui para mostrar para você como é importante saber o sentido das proposições. Os examinadores, volta e meia, vão trazer formatos diferentes. Eu estou mostrando aqui para você o conectivo padrão. Estou dizendo, olha, tem o e, tem o ou, tem o então, tem o se então e tem o se somente se. Estou falando isso para você. Só que na sua prova pode vir diferente. Pode vir, ó, olha a frase que já caiu numa prova de concurso. A frase era assim, ó. O homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Aí você olha para essa questão da prova, se você estudou mais ou menos, se você só saiu decorando coisa, você olha para essa questão da prova e você vai pensar, eu nunca vi essa proposição. O homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante? Peraí, eu não estou vendo o e, o ou, o se então, o se somente se, o ou que a gente vai ver ali na sequência. Isso aqui eu nunca vi. Só que, se você tiver entendido o sentido de cada proposição lógica, você vai pensar, peraí, o autor dessa frase, que chegou e falou que o homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante, o autor dessa frase, ele está querendo dizer que se eu concordar que o homem é semelhante à mulher, eu preciso concordar que o rato é semelhante ao elefante. Ao mesmo tempo, se eu discordar que o rato é semelhante ao elefante, e realmente não são, né, muito similares, se eu discordar que isso é verdade, eu tenho que discordar também que o homem é semelhante à mulher. Essa que é a ideia. A ideia passada é a ideia de bicondicional. O homem é semelhante à mulher se e somente se o rato é semelhante ao elefante. Foi assim que caiu na prova, tá? E você, só que não caiu com se somente se, caiu com esse assim como. E aí muita gente ficou perdida. Não vai ser o seu caso, porque você agora está vendo a importância de entender o sentido de cada proposição lógica e não simplesmente a palavrinha aqui. Ao longo das aulas, a gente vai ver vários outros exemplos de situações onde o examinador usou conectivos diferentes desses aqui, que são o nosso padrão, mas você vai conseguir identificar. Peraí, aqui é uma conjunção, aqui é uma condicional, e assim por diante, tá? Vamos avançar? Vamos dar uma olhada, então, nesta aqui, para fechar aqui o nosso slide. Essa daqui, ou estou com calor, ou quero sorvete. Repare o seguinte, qual que é a diferença dessa frase aqui, ó, para essa daqui? A diferença é que aqui eu só tenho uma vez o conectivo ou. Aqui eu tenho duas vezes o conectivo ou. E quando eu tenho duas vezes o conectivo ou, eu passo uma ideia diferente de quando eu tenho uma vez só. Quando eu tenho duas vezes, eu vou dizer que essa proposição é uma disjunção exclusiva. Exclusiva. Tá? É uma disjunção exclusiva. E eu vou representar assim, ó. Ou P ou Q, não é isso? Ou P ou Q. E eu posso representar assim também, ó. P ou Q, só que esse ou tem um tracinho embaixo. Uma diferença sutil, mas está aí para você. Então, é o seguinte. Aqui, ó,
Repare que até a representação é parecida, né? Aqui é P, o Vzinho e o Q. Aqui é o P, o Vzinho e o Q, só que o Vzinho tem um tracinho embaixo, tá? Detalhezinho, mas muda tudo. Por que que muda tudo? Porque na disjunção exclusiva, olha o nome, exclusiva, eu estou dando uma ideia de exclusão, de que se uma coisa é verdadeira, a outra é falsa. Essa que é a ideia. As duas coisas, elas se excluem. Se uma for verdadeira, isso exclui a possibilidade da outra ser verdadeira também. Então, se uma é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Essa é a ideia passada pela disjunção exclusiva que a gente vai anotar aqui. A ideia da disjunção exclusiva é uma ideia de exclusão ou de exclusividade, tá? É a ideia de que se uma coisa é verdadeira, a outra tem que ser falsa. Então, quando eu falo para você que ou eu estou com calor ou eu quero sorvete, eu estou dizendo para você que, olha, nos dias que eu realmente estou com calor, nos dias que isso aqui é verdade, eu não quero sorvete. Já nos dias que eu quero sorvete, eu não estou com calor. Essa é a ideia passada pela disjunção exclusiva. A ideia de que essas duas coisas, elas não acontecem juntas. Elas ocorrem de maneira separada, tá? Então fica muito ligado nisso. Aqui a gente tem, vou até sair da frente mais uma vez, eu vou deixar na tela inteira aqui, para que vocês visualizem, né? E eventualmente, se vocês não fizeram print, não fizeram aí uma anotação similar, talvez agora seja o momento, até mesmo para você pausar o vídeo e ficar com isso daqui, porque esse slide é um slide que eu gosto de fazer com bastante calma, e a gente perde um tempão mesmo nesse slide, porque aqui tem um conteúdo riquíssimo para você que vai fazer prova de concurso, tá? Um conteúdo muito rico mesmo e muito completo para você. O que nós vimos aqui é aquilo que vai além do decoreba. Agora a gente vai começar a ver o decoreba. E o decoreba é importante também, porque o decoreba te permite economizar tempo nas questões de prova, te permite acertar em questão de segundos, uma questão que se você quiser ficar pensando demais, entendendo o sentido e tal, você pode se enrolar, tá? Então, vamos começar a trabalhar o decoreba e nós vamos fazer isso como? Passando agora por cada uma dessas proposições com um pouquinho mais de atenção. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou passar agora então para essa nossa tela aqui e a gente vai começar a dar uma olhada em cada uma das nossas proposições, construindo o que nós chamamos de tabela verdade da proposição. O que é a tabela verdade de uma proposição lógica? A tabela verdade de uma proposição lógica é uma tabela que me traz todos os valores possíveis de uma proposição. Porque aqui mesmo, ó, aqui eu tenho uma conjunção, né? Eu tenho o meu e, ó. Olha aqui, ó. Estou com calor e quero sorvete. Eu já sei que isso aqui é uma conjunção. Eu sei que isso aqui é a proposição P, isso aqui é a proposição Q. Então eu posso anotar aqui, né? Isso aqui é P, isso aqui é Q. Essa proposição eu sei que eu represento ela como P e Q. Até aqui todo mundo, né? Imagino que você está junto comigo até aqui. Aí a gente olha para essa proposição e a gente observa o seguinte. Essa minha proposição aqui, ela pode ter diversas situações no mundo real. Pode ter um dia que isso aqui seja verdadeiro e isso aqui seja falso. Pode ter um dia que as duas coisas sejam verdadeiras. Pode ter um dia que as duas coisas sejam falsas. Pode ter um dia que essa coisa é falsa e aquela é verdadeira. Enfim, tem algumas opções. E essa tabela, ela vai resumir todos os casos possíveis. Então, como é que eu faço para resumir todos os casos possíveis? Presta muita atenção em como eu preencho a tabela aqui, porque você tem que se acostumar com essa tabela. É muito fácil depois que você se acostuma, mas o início eu sei que dá um trabalhinho. Então, atenção aqui. Como é que eu vou fazer? Na primeira coluna, eu vou colocar uma das proposições, P. Na segunda coluna, eu vou colocar a outra proposição. Na última coluna, eu vou colocar a minha proposição combinada, P e Q, que agora eu vou até usar o símbolo para você não esquecer que esse chapeuzinho ele representa o nosso E. Legal. Tenho as minhas três colunas. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que pensar em todas as combinações possíveis de valor lógico entre P e Q. Lembrando que cada uma delas pode ser verdadeira ou falsa. Como é que eu recomendo que você faça? Pega a primeira coluna, que é a da proposição P, e coloca
Primeira metade das linhas, verdadeiro. Segunda metade, falso. Então aqui eu vou colocar, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. São 4 linhas que estão aqui. Primeira metade verdadeira, segunda metade falsa. Na coluna de Q, em vez de fazer a mesma coisa, eu vou agora fazer uma alternância. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Presta atenção. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Observe que ao fazer isso, eu fiquei com todas as possibilidades. Eu tenho desde o caso onde as duas proposições são verdadeiras, até o caso onde as duas proposições são falsas, passando pelas situações onde uma é verdadeira e a outra é falsa, que são as duas situações aqui do meio. Então aqui eu tenho todas as minhas possibilidades de valor lógico. E a gente vai anotar na última coluna qual que é o valor lógico da minha proposição em cada um dos cenários. E aí, para fazer isso de uma maneira muito rápida, basta você lembrar, peraí, essa proposição aqui é uma conjunção. Eu aprendi no slide anterior que uma conjunção é uma proposição que passa o valor lógico de verdade, passa a ideia de verdade. A ideia de verdade só vai ser representada quando? Quando todas as proposições forem verdadeiras. Então, nessa primeira linha, onde as duas proposições são verdadeiras, a minha tabela verdade vai acusar o valor verdadeiro. Nas demais linhas, eu sempre vou ter pelo menos uma coisa falsa. Aqui tem uma informação falsa, aqui tem uma informação falsa, e aqui eu tenho duas informações falsas. Então, nessas linhas aqui de baixo, o que acontece? A minha proposição vai ter valor lógico falso, tá? A minha conjunção vai ser falsa em todas essas linhas. Repare que no final das contas, só de saber o sentido da proposição, eu consigo montar a tabela verdade. Eu lembrei aqui, peraí, a conjunção tem sentido de verdade, de que todas as informações por ela passadas são verdadeiras. Então, na linha onde isso acontece, a proposição vai ser verdadeira. Nas linhas onde alguma informação é falsa, a proposição como um todo foi desobedecida. Então, ela vai ter valor lógico falso. Essa é a tabela verdade da minha conjunção. Inclusive, ela é muito fácil de você decorar, né? Basta você decorar aqui, né? Basta você decorar essa primeira linha. Basta você decorar, não, peraí, a tabela verdade da conjunção é aquela onde só uma linha é verdadeira. Ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdade. Em todos os outros casos, ela vai ser falsa, tá? Tá aí a tabela verdade da nossa conjunção. Vamos dar uma olhadinha numa questão de prova que cobrou essa nossa proposição. Olha essa questão aqui comigo. A questão fala, a sentença, a vida é curta e a morte é certa, olha o nosso E aqui, conjunção, pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. E aí, isso aqui está certo ou está errado? Eu posso representar essa frase, a vida é curta e a morte é certa, no formato P e Q? Claro que posso, né? Se eu escolher proposições de uma maneira adequada. Como é que eu posso escolher? Olha, eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, isso aqui eu vou chamar de P. Isso aqui eu vou chamar de Q. Ao fazer isso, a proposição ficou P e Q. Então, é certo dizer que, fazendo uma escolha adequada de quem vai ser P e de quem vai ser Q, a proposição pode ser representada na forma P e Q. Certíssimo, né? Item certo, tá bom? Simples assim. Era só isso que você precisava fazer nessa questão. Vamos até ver mais uma. Vamos deixar essa questão aqui de lado, questão que vocês perceberam que é bem introdutória, e vamos dar uma olhada nessa outra aqui. A questão da IBAD aqui de 2020 fala que se a proposição Marcos não é moreno e, olha o E aqui de novo, e Maria não gosta de bolo de laranja não é verdadeira, é o mesmo que dizer, olha só, agora eu tenho esse não é verdadeira. Repare o seguinte, eu sei que essa frase não é verdadeira. Eu sei que não é verdade que o Marcos não é moreno e que a Maria não gosta de bolo de laranja. Se eu sei que essa frase não é verdadeira, o que eu sei? Eu sei que não pode acontecer dessas duas coisas serem verdade ao mesmo tempo.
Pelo menos uma dessas coisas tem que ser mentira, concorda? Quando a gente estudar negação de proposições, você vai ver que você vai matar essa questão de um jeito muito mais rápido. Mas aqui, nesse momento introdutório, onde a gente está trabalhando esses conceitos básicos, nós vamos resolver sem usar conceitos de negação de proposições. Vamos usar apenas a nossa interpretação aqui. E eu quero que você observe o seguinte: o examinador está me falando que essa frase não é verdadeira. E essa frase tem um E. Um E é o tipo da frase que tudo teria que ser verdadeiro. Se o examinador está me dizendo que essa frase não é verdadeira, é porque uma informação é mentira ou a outra informação é mentira. Então talvez seja mentira que o Marcos não é moreno. E aí, no caso, na verdade, o Marcos seja realmente moreno. Se isso aqui é mentira, né? Se isso aqui for mentira, ó, que o Marcos não é moreno, significa que provavelmente o Marcos é moreno. É moreno. Mas pode ser que a informação falsa não seja essa, seja a segunda. A segunda fala que a Maria não gosta de bolo de laranja. Então pode ser que isso aqui seja uma mentira, que na verdade a Maria goste sim de bolo de laranja. Então, vamos deixar aqui assim, ó, Maria gosta. Não vou terminar de escrever a frase não, mas é Maria gosta de bolo de laranja, né? Então, se é mentira que o Marcos não é moreno e que a Maria não gosta de bolo de laranja, é porque ou o Marcos é moreno, né? O Marcos é moreno, ou a Maria gosta de bolo de laranja. É ou não é? O Marcos é moreno, e aí a primeira informação seria mentira, ou a Maria gosta de bolo de laranja, e aí a segunda informação seria mentira. Onde é que eu tenho isso daqui? Marcos é moreno ou Maria gosta de bolo de laranja? Repare que eu tenho essa opção aqui, ó. Olha aqui a alternativa B. Marcos é moreno ou Maria gosta de bolo de laranja. Tá aí, então, o nosso gabarito, tá? Vamos ver mais uma questão? Olha comigo essa outra aqui também, mais introdutória. Considerando a proposição, Fernando estuda e não passa no concurso. Nessa proposição, isso aqui parece brincadeira, né? O conectivo lógico é o quê, pessoal? O que é esse conectivo lógico aqui? Ora, é claro que isso daqui é uma conjunção. Simples assim, né? Questão fácil, questão introdutória, estamos aquecendo os motores, é assim mesmo. O nível de dificuldade, ele vai aumentando com o tempo. Tá legal? Então, com isso, a gente fecha mais esse nosso bloco e, na sequência, a gente vai continuar vendo lógica de proposições. Bom, pessoal, vamos entrar agora na tabela verdade da disjunção, ou disjunção simples, né? A disjunção, ela é essa proposição nossa, que eu até esquematizei aqui, né? Ó, estou com calor ou quero sorvete. Você deve se lembrar que essa aqui é a proposição que a gente representa com o ou, né? P ou Q. E a gente sabe que a proposição do tipo conjunção, do tipo disjunção, na verdade, ela tem por objetivo o quê? Ela nos passa a ideia de que pelo menos uma das informações é verdadeira. Tem que sempre lembrar do sentido aqui, tá? Pelo menos uma das informações é verdadeira. Vamos montar então essa tabela verdade aqui juntos? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui a proposição P, aqui a proposição Q. Aqui eu vou colocar a proposição que eu quero montar, P ou Q, que eu lembro que eu posso representar também com esse Vzinho. Pode ser com ou com esse Vzinho. Na coluna da proposição P, metade verdadeiro, metade falso. Na coluna da proposição Q, eu vou alternando VF, VF. E ao fazer isso, eu rapidamente coloquei todas as possibilidades de combinação de valor lógico entre P e Q aqui, desde todas verdadeiras até todas falsas, tá? Agora eu vou pensar, e essa coluna aqui? A coluna da minha proposição, da minha disjunção simples. Você vai pensar, olha, uma disjunção simples, ela é verdadeira sempre que pelo menos uma das informações for verdade. Então, se é aqui eu tenho alguma informação verdadeira? Tenho. Então fica verdadeiro aqui. Aqui alguma informação é verdadeira? Sim, essa daqui é verdadeira. Pelo menos uma é verdadeira. É verdade. Aqui,
pelo menos uma das informações é verdadeira. Então, fica verdade aqui também. E aqui? Ah, não, aqui nenhuma das informações é verdadeira. Aqui eu tenho um problema. Porque aqui não está sendo obedecida a regra de que pelo menos uma das informações tem que ser verdade. Então aqui eu tenho uma proposição falsa. Simples assim. Montada a nossa tabela verdade. E olhando para essa tabela verdade, o que eu percebo? Eu percebo que eu só preciso decorar isso daqui. Isso se eu quiser decorar. Eu posso decorar que, olha, só tem um jeito de deixar a disjunção falsa, que é quando todas as proposições são falsas. Em qualquer outro caso, a disjunção será verdadeira. Repare que a disjunção é verdadeira em todos os casos, menos no caso onde as duas proposições são falsas. Com isso em mente, a gente pode dar uma olhada numa questão de prova. Vamos dar uma olhadinha numa questãozinha boa aqui, a questão legal de prova. O valor lógico da proposição composta 2/5 de 40 é igual a 16, ou 30% de 150 é igual a 60. Como é que a gente faz isso daqui? Você olha para isso daqui e vê que o conectivo lógico é o ou. Espera aí, eu tenho aqui uma proposição, embora ela use símbolos matemáticos, mas não deixa de ser uma proposição, e aqui eu tenho outra. Eu tenho que avaliar qual é verdadeira, qual é falsa aqui. Vamos avaliar cada uma delas? Olha só, 2/5 de 40. O que é 2/5 de 40? Agora nós vamos ter que lembrar um pouquinho de matemática básica. 2/5 de 40 é 2/5, no lugar do D a gente coloca sempre a multiplicação. 2/5 vezes 40. Quanto dá isso? 40 dividido por 5 me dá 8. 8 vezes 2 é 16. Então realmente isso aqui é verdade. 2/5 de 40 é 16. Aí você vai pensar comigo o seguinte, espera aí, eu já percebi que a primeira parte aqui dessa proposição é verdadeira. Eu tenho uma disjunção, olha o meu ou, isso aqui é uma disjunção, onde eu já sei que pelo menos uma das informações é verdadeira. Se pelo menos uma das informações é verdadeira, a minha disjunção será verdade. Porque a disjunção ela é verdade sempre que pelo menos uma das informações é verdadeira. Então eu já sei que o gabarito está aqui. Essa proposição ela é com certeza verdadeira, porque pelo menos uma das informações é verdade. Né? Já matei a questão, mas eu vou olhar a segunda proposição. A segunda fala que 30% de 150 é igual a 60. Vamos calcular isso daqui. O que é 30%? É 30 dividido por 100. O que é o D? É multiplicação. O 150 vem aqui. Corto esse zero com esse zero, corto esse zero com esse zero, fico só com 3 vezes 15, que é 45. Ora, aqui eu já percebi o seguinte, eu já percebi que 30% de 150 é 45, não tem nada a ver com 60. Essa parte aqui da proposição é falsa. Só que não interessa, ainda que essa parte da proposição seja falsa, pelo menos uma delas é verdadeira. E se pelo menos uma é verdadeira e o meu conectivo lógico é o conectivo de disjunção, a minha proposição vai ter valor lógico verdadeiro. E é esse o nosso gabarito. Tá? Vamos avançar? Vamos dar uma olhada em mais uma proposição muito importante, que é a condicional. A condicional, ó, se estou com calor, então quero sorvete. A gente sabe que a gente pode representar isso aqui com a nossa setinha, né? Posso colocar aqui a proposição P, aqui Q, e aqui eu posso deixar com a setinha. P implica que. Como é que eu monto essa tabela verdade? Ora, aqui, ó, metade das linhas verdadeiras, metade falsa. Aqui, eu vou alternando verdadeiro, falso. Como é que eu vou fazer nessa minha última coluna aqui? Para essa última coluna, eu vou ter que lembrar do sentido. Qual é o sentido da minha condicional? A condicional, ela me diz que uma condição leva a um resultado. A condicional me diz que toda vez que uma condição acontecer, um resultado vai acontecer também. Toda vez que uma condição acontecer, um determinado resultado também acontecerá. Essa é a ideia da minha condicional. Então, se a condição acontecer, olha a primeira linha aqui, ó.
Aqui a condição aconteceu, a condição é verdadeira. E o resultado aconteceu também. Beleza, a condição aconteceu, o resultado aconteceu, é isso que eu esperava, proposição verdadeira. Olha a segunda linha. Na segunda linha, a condição aconteceu, a condição é verdadeira. Mas o resultado não aconteceu. Repare que eu desrespeito a minha condicional aqui, porque a condição aconteceu e mesmo assim o resultado não aconteceu. Isso aqui, ó, desrespeita a ideia da condicional. A condicional me fala que quando o resultado acontece, quando a condição acontece, o resultado deveria acontecer. E não foi isso que aconteceu aqui. Por isso essa proposição é falsa. Nos demais casos, repare o seguinte, que nessas duas linhas de baixo, a condição não aconteceu. Ela é falsa, né? Eu não estava com calor, a condição não aconteceu. E se a condição não aconteceu, não me interessa se eu quis ou se eu não quis sorvete. A proposição não será desrespeitada. Ela só é desrespeitada quando a condição acontece e mesmo assim o resultado não acontece. Se a condição não aconteceu, pouco importa se eu quis ou se eu não quis sorvete. A proposição não foi desrespeitada, por isso o valor lógico dela é verdadeiro. O que você vai guardar dessa daqui? Você vai guardar que o único caso onde a condicional é falso é esse daqui, ó. Esse é o único caso que a condicional é falsa. Geralmente a gente decora isso daqui como? Vera Fischer é falsa. O único caso onde a condicional é falsa é esse. Vera Fischer é falso. Verdadeiro implica falso, gera uma condicional falsa, tá? Só isso que você tem que se lembrar, tá? Quando você tem o Vasco em primeiro e tem o Flamengo em segundo, tem alguma coisa errada. É ou não é? Você aí que entende melhor de futebol do que eu. Vasco em primeiro e Flamengo em segundo? Não, isso aqui é falso. Tem alguma coisa errada aqui. Imagino que você deve entender disso melhor do que eu, né? Mas guarde isso então. Essa condicional é a única condicional falsa, tá? Em qualquer outro caso, a condicional será verdadeira. Vamos dar uma olhada, então, numa questão de prova envolvendo a proposição condicional. De novo, né, estamos bem na parte introdutória e eu espero que você esteja aproveitando bem a nossa aula. A questão aqui do IBFC de 2020 falou, né, que se o valor lógico da proposição composta, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia é verdade, então basta que eu preciso encontrar aqui alguma situação, tá? Eu preciso encontrar aqui alguma situação onde seja, que me permita, né, dizer que, olha, é suficiente para eu garantir que a proposição é verdadeira, né? Qual dessas alternativas de resposta é suficiente para garantir que a proposição, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, seja verdadeira? Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Começando pela alternativa A. A alternativa A fala o seguinte: se o valor lógico da proposição Marcos é professor seja verdade. Será que vamos admitir que o valor lógico da proposição Marcos é professor é verdade? Suponha então que isso daqui, ó, Marcos é professor, que isso daqui é verdade. A gente está admitindo que isso é verdade. Isso aqui é suficiente para eu garantir que essa proposição como um todo é verdadeira? Eu acho que você vai pensar o seguinte: não. Porque se esse trecho aqui, ó, for falso, eu vou ter Vera Fischer. E aí a proposição vai ser falsa. Então, o mero fato da primeira parte da proposição ser verdadeiro não me permite garantir que a proposição será realmente verdadeira. Isso aqui não é gabarito para mim. Olha a letra B. O valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia ser falso. Suponha, então, que esse trecho aqui, ó, Marcos trabalha 12 horas por dia, como o item está falando aqui, que esse item aqui seja falso. Se isso aqui for falso, isso aqui é suficiente para garantir que a proposição como um todo vai ser verdadeira? Você vai pensar, olha, não, porque se esse trecho aqui, ó, for verdadeiro, eu vou cair na Vera Fischer, ó. V implica falso, verdadeiro implica falso. Então, o mero fato da segunda parte ser falso não me permite garantir que a proposição como um todo vai ser verdadeira, tá? Continuando, letra C.
o valor lógico da proposição Marcos é professor seja falso. O que acontece se o trecho Marcos é professor for falso? Se esse trecho aqui for falso. Ora, se o trecho Marcos é professor é falso, aí realmente não tem como eu cair na Vera Fischer. Esse trecho aqui, ó, pode ser verdadeiro ou falso. Eu nunca vou cair na Vera Fischer, porque eu estou começando com falso aqui. Então, realmente, se o trecho Marcos é professor for falso, a proposição se Marcos é professor e então Marcos trabalha 12 horas por dia, sempre vai ser verdadeira, tá? Então é isso mesmo, o gabarito está aqui na letra C. Se eu garantir que a primeira parte é falsa, não tem como eu cair na Vera Fischer, porque a Vera Fischer começa com V e não com F do jeito que está aqui. E a letra D, o valor lógico da proposição Marcos é professor é verdade e o valor lógico de Marcos trabalha 12 horas por dia é falso. Ora, a letra D está me descrevendo a Vera Fischer. Primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Se isso aqui acontecer, a proposição não vai ser verdade, a proposição vai ser falsa. Então o gabarito da questão realmente era a letra C, tá? Vamos dar uma olhada em mais uma aqui. Olha essa daqui comigo, questãozinha da Banca Quadrix de 2020. Ela fala pra gente o seguinte: se a proposição P implica que é falsa, então a proposição P é verdadeira. Olha só, se você sabe que uma condicional P implica que é falsa, você já vai pensar, peraí, condicional falsa só tem uma, só a Vera Fischer. Então, se eu já sei que a condicional é falsa, eu sei que a primeira parte tem que ser verdadeira e que a segunda parte tem que ser falsa. Eu posso garantir que a proposição P é verdadeira? Posso. O item está certo. Item certo. De fato, se a condicional é falsa, a primeira parte dela é verdadeira e a segunda parte dela é falsa sim. Tá bom? Bacana. Vamos então fechando mais essa nossa questão e a gente pode agora dar uma olhada em mais um aspecto importante para vocês. Vamos dar uma olhada nessa proposição condicional aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: uma proposição condicional, e a gente sempre vai valorizar ela um pouco mais, porque a condicional ela é a proposição mais importante de todas, né? A mais cobrada nas questões de prova. Então a gente tem que dar um gás a mais nela. E uma coisa interessante da proposição condicional é que você pode representar ela na forma de conjuntos, tá? Olha essa daqui, ó. Se sou goiano, então sou brasileiro. Dá para representar essa proposição na forma de conjuntos, diagrama de conjunto, né? Aqueles diagramas de Venn? Dá para representar. Quero mostrar isso aqui para vocês. Essa frase está me dizendo o seguinte: se eu faço parte do grupo dos goianos, se eu faço parte do conjunto dos goianos, então eu automaticamente faço parte também do conjunto dos brasileiros. Eu represento isso da seguinte forma: eu deixo um conjunto aqui, imagina que esse aqui é o conjunto dos goianos. Esse aqui é o conjunto dos goianos. E a questão está me falando, a frase está me dizendo que se eu sou goiano, se eu faço parte do conjunto dos goianos, então eu também tenho que fazer parte do conjunto dos brasileiros. Então o conjunto dos brasileiros vai ser uma coisa maior aqui, ó. Esses aqui são os brasileiros. E eu vou poder dizer isso. Se eu sou goiano, então certamente eu estou dentro do conjunto dos brasileiros. Sempre vai ser assim, tá? Sempre que eu tiver uma condicional, se A, então B, A vai ser o conjunto menor, o primeiro aqui é o conjunto menor, e o segundo aqui é o conjunto maior que vai estar do lado de fora, tá? Para você representar de uma maneira rápida e simples no formato de conjuntos. E vamos dar uma olhada que isso aqui já caiu em prova. Eu quero mostrar para você uma questão de prova que cobrou exatamente isso, tá? Como é que essa representação da proposição condicional na forma de conjuntos. Olha essa daqui. Quem pode mais, chora menos. Se a proposição for verdadeira, então um conjunto formado pelos indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram menos. Primeiro, essa proposição, quem pode mais chora menos, que proposição é essa? Cadê o conectivo lógico aqui? Eu não conheço esse conectivo lógico aí. Se você for pelo sentido, você vai perceber que isso aqui é uma condicional. Quem obedecer à condição poder mais, vai ter um resultado. Qual resultado? Chorar menos. Essa frase, quem pode mais chora menos, é a mesma coisa que a condicional.
Se o indivíduo pode mais, então ele chora menos. Se pode mais, então chora menos. Isso aqui é uma condicional, só que disfarçada. A gente vai ver bastante esse tipo de situação. Por isso, o entendimento do sentido é tão importante. Se pode mais, então chora menos. Eu já disse que dá para representar isso na forma de conjuntos. Esse daqui sendo o menor conjunto e esse daqui o maior conjunto. Então, posso fazer um conjunto aqui, ó, é o conjunto dos que podem mais. Aqui é o conjunto de quem pode mais. E aqui é um conjunto maior, que é o segundo, que é o do chora menos. Chora menos. Quem pode mais, chora menos. Né? Está representado aqui. Eu posso dizer que o conjunto formado pelos indivíduos que podem mais está contido, está dentro do conjunto dos indivíduos que choram menos. Exatamente isso. É exatamente isso. O item está certíssimo, tá? Item certíssimo. O conjunto dos que podem mais está dentro do conjunto dos que choram menos. Simples assim. Vamos avançar? Vamos dar uma olhada, então, na bicondicional. A bicondicional é a minha proposição: estou com calor se e somente se quero sorvete. Posso chamar aqui de P, aqui de Q. Como é que eu represento a bicondicional? Com a setinha dupla. Setinha dupla, tá aqui. Posso montar a minha tabela verdade, ó, metade das linhas verdadeiras, metade falsa. Aqui eu vou alternando. E como é que eu vou montar a tabela verdade da minha bicondicional? Lembrando do sentido dela. A bicondicional dá o sentido de que as proposições têm valores lógicos simultâneos. Então, quando as duas forem verdadeiras simultaneamente, a bicondicional é verdadeira. Quando as duas forem falsas simultaneamente, a bicondicional é obedecida, é verdadeira. Quando as proposições têm valores lógicos diferentes, que é o que acontece nessas duas linhas, a bicondicional vai ser o quê? Vai ser falsa. Pronto. Está montada a tabela verdade da minha bicondicional. Simples assim. Eu só preciso lembrar o sentido. Eu só preciso lembrar que na bicondicional, quando uma é verdadeira, a outra também tem que ser. Quando uma é falsa, a outra também tem que ser. Vamos dar uma olhada nisso aqui em questão de prova. Bicondicional em questões de prova. Olha essa daqui que interessante. A questão dava aqui para mim uma proposição, ó. A proposição: se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada nesse formato? Claro que não. Isso aqui é o quê? Se, então. Isso aqui é condicional, eu represento com uma seta simples. Aqui eu tenho que símbolo? Símbolo da bicondicional, ó. Aqui é a bicondicional. Então esse item está errado. Olha como a gente julga rápido uma questão como essa. Questão que caiu na prova da Polícia Federal, tá? E basicamente o que você precisava avaliar é isso. Era observar que isso aqui é uma condicional, setinha simples, mas a representação proposta aqui é a representação de uma bicondicional. Então, batendo o olho no conectivo, você já vê o erro no seu exercício. Vamos ver mais uma aqui. Vou colocar aqui para vocês. Essa daqui, né, de 2020, IBFC, sendo P uma proposição lógica verdadeira e Q uma proposição lógica falsa, de acordo com a lógica proposicional e dos conectivos lógicos, é correto afirmar que... Beleza, eu sei que P é verdadeira e Q é falsa. P implica que vai ficar como? P é verdadeira, Q é falsa. Ora, isso aqui é Vera Fischer. Isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é Vera Fischer é falso, né? Na condicional, Vera Fischer é falsa. Olha essa daqui, ó. P se e somente se que. Eu tenho uma bicondicional aqui. Só que P é verdadeira, se e somente se que é falsa. Uma bicondicional que tem valores lógicos diferentes, vai ser mesmo falsa. Essa informação está corretíssima. Essa bicondicional é falsa, porque os valores lógicos são diferentes. A próxima, P e Q é verdadeira. Isso aqui é verdade? P e Q é verdadeira? Ora, você observa o seguinte, P é verdade, Q é falsa. Um E, o conectivo de conjunção, ele só vai ser verdadeiro quando tudo for verdade. Como uma das informações é falsa, com certeza não vai ser verdade. Vai ser falsa essa proposição. P ou Q é falsa? P ou Q é uma disjunção simples. Para uma disjunção simples ser verdadeira,
basta que pelo menos uma das proposições seja verdade. E nesse caso, a proposição P ela é verdade. Se a proposição P é verdade, a disjunção simples seria verdadeira e não falsa, do jeito que foi proposto aqui. E com isso, a gente chega então na tabela verdade da disjunção exclusiva, que é a última que a gente precisa ver. A disjunção exclusiva aqui, ó, ou. Eu posso colocar aqui a proposição P, aqui a proposição Q, e aqui eu deixo a simbolização, ó, da disjunção exclusiva. Na proposição P, metade das linhas verdadeiras e metade é falso, e aqui eu vou alternando VF, VF. Bacana. Com isso daqui, eu posso lembrar. Qual que é o sentido da disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva, ela me passa a ideia de que as proposições têm valores lógicos que são excludentes. Quando uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa, né? Então, se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, isso aqui está desrespeitando a disjunção exclusiva. Se as duas forem falsas ao mesmo tempo, isso aqui também está desrespeitando, porque eu tenho a ideia de exclusão. Agora, aqui no meio é diferente. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Uma é falsa, a outra é verdadeira. Aqui eu tenho essa exclusão. Portanto, aqui sim, a disjunção exclusiva está sendo obedecida. Quando as proposições têm valores lógicos diferentes, a disjunção exclusiva é obedecida. Vamos ver isso aqui em prova? Dá uma olhada nessa questãozinha aqui. Essa questão, ela fala para mim, na proposição composta, ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica. Qual que é o sentido que a gente tem aqui? Ou. Poxa, isso aqui é o sentido de disjunção exclusiva. Simples assim. Sentido de disjunção exclusiva, fechamos a nossa questão. É isso que você tem que guardar, tá? E aí, com isso daqui, eu queria finalizar essa nossa aula aqui, fazendo uma lembrança, um decorebazinho que você precisa ter em mente. A gente viu as tabelas verdades aqui, mas uma forma que eu acho que é mais fácil de você decorar tudo é você decorar isso aqui, ó. Decorar quando cada proposição é falsa. Cada uma delas, se você souber quando a proposição é falsa, você já sabe, não, se eu sei onde ela é falsa, em todos os outros casos ela vai ser verdadeira. Então você vai anotar, guarda isso daqui, que isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Quando é que uma conjunção vai ser falsa? O E. O E vai ser falso sempre que alguma proposição for falso. Se alguma proposição for falsa, o E já vai ser falso e ponto final, tá? Quando é que a disjunção simples, o ou, vai ser falso? O ou, ele só é falso se tudo for mentira. Porque o ou a gente sabe que ele é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições é verdade. Então ele só vai ser falso quando tudo for falso. Então, ele vai ser falso quando ambas as proposições forem falsas. A condicional, o sim então, quando é que ele é falso? A gente já sabe. O sim então ele é falso no caso da Vera Fischer. Vera Fischer. A bicondicional, quando é que ela é falsa? A bicondicional, ela dá a ideia de simultaneidade, de que as duas proposições têm valores lógicos, as duas verdadeiras ou as duas falsas. Ou seja, na bicondicional, para ela ser verdadeira, as proposições deveriam ter mesmo valor lógico, valores lógicos iguais, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Se elas tiverem valores lógicos diferentes, lembra do símbolo diferente da matemática? Se as proposições tiverem valor lógico diferente, ou seja, uma é verdadeira e a outra é falsa, a bicondicional vai ser falsa. A disjunção exclusiva, ela pressupõe que as duas proposições têm valores lógicos distintos. Uma verdadeira e a outra falsa. Se elas tiverem valores lógicos iguais, a disjunção exclusiva vai ser falsa, não é? Então aqui, com esse decorebazinho aqui, ó, você substitui todas aquelas tabelas verdades que a gente já viu. Porque aqui você sabe quando cada proposição é falsa. E lembrando lá do princípio da exclusão do terceiro termo, você sabe que se uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Então, se ela não se enquadrar, se a proposição do seu exercício não se enquadrar num caso onde a proposição é falsa, ela automaticamente vai ser o quê? Verdadeira. Tá? Então, guarda isso, porque isso aqui é suficiente para substituir todas aquelas tabelas verdades que a gente já viu.
Legal, né, pessoal? Com isso, então, a gente fecha a nossa aula aqui de introdução à lógica de proposições. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí a nossa aula. Valeu, um abraço. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local: PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.